Mas eu já tinha concedido a palavra ao relator, depois da leitura do parecer. Depois do parecer. Depois vou lhe conceder, deputado. Eu já tinha passado a palavra. Eu vou lhe conceder, mas eu já tinha concedido a palavra ao deputado. Presidente, senhora presidente. É só esse tempo de líder também, presidente. Senhora presidente, iniciando a leitura. Solicito o tempo de líder no PSB, presidente. Senhora presidente. Presidente. Senhora presidente. Solicito o tempo de líder. Iniciar a leitura do nosso relatório. Primeiro quero pedir o respeito aqui aos colegas. Senhora presidente, nós sempre respeitamos a posição de todos. Eu sempre respeitei a todos nessa casa e eu peço o respeito à nossa leitura. Eu nunca agredi ninguém a nível pessoal, eu nunca impedi ninguém de fazer leitura de qualquer relatório e eu peço o respeito aos colegas. Nós estamos tratando aqui de pessoas, de seres humanos que estão presos e nós pedimos aqui o respeito. A palavra de Deus diz que uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós confiamos no Senhor dos Exércitos. Comissão de Constituição e Justiça e Cidadania, CCJ-C. Projeto de Lei número 2858 de 2022. Concede anistia a todos que tenham participado de qualquer manifestação em qualquer lugar do território nacional no dia 30 de outubro de 2022, ao dia de entrada em vigor dessa lei, nas condições específicas. Autor, Major Vitor Hugo. Relator, deputado Rodrigo Valadares. Relatório. Projeto de Lei PL número 2858 de 2022, de autoria do deputado Major Vitor Hugo, foi protocolado em 24 de novembro de 2022 e tem como objetivo conceder anistia a todos que tenham participado de manifestações em qualquer lugar do território nacional do dia 30 de outubro de 2022 ao dia de entrada em vigor como lei ordinária nas condições que especifica. O autor do projeto alega em sua justificação que as manifestações ocorridas após o segundo turno das eleições presidenciais de 2022 foram legítimas e conduzidas espontaneamente por cidadãos indignados pela forma como se deu o processo eleitoral nesse ano. O PL número 2858 de 2022 tem 6 projetos de lei apensados, que dialogam com o projeto de lei original, tratando de assuntos correlatos de concessão de anistia a pessoas que participaram de manifestações políticas, a saber. E aí eu vou pedir a licença para não entrar em cada um deles e a gente vai estar nossa fundamentação. Mas é o PL 29554, PL 2162, PL 3312, PL 5643, PL 5793, PL 1216. Em despacho, no último dia 5 de dezembro de 2022, foi distribuído para a Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, sendo a proposição sujeita à apreciação do plenário com regimento de tramitação ordinário. Em 3 de abril de 2023, foi designado como relatora pela Comissão de Constituição e Justiça a deputada Sâmia Bonfim. Em 6 de julho de 2024, foi apresentado pela relatora parecer número 1, pela inconstitucionalidade e injuridicidade má técnica legislativa, e no mérito pela rejeição desse projeto de lei número 2162/23. Apensado em inconstitucionalidade e injuridicidade técnica legislativa no mérito pela rejeição do projeto 2.959 e apensado. 17 de agosto de 23, foi apressado pelo relator o parecer número 2, em razão da apensação do PL número 3312 ao projeto inicial, orientando pela inconstitucionalidade e injuridicidade má técnica legislativa e no mérito pela rejeição do projeto de lei número 2.162/2023, apensado, e pela inconstitucionalidade e injuridicidade técnica legislativa no mérito pela rejeição dos projetos de lei número 2.954, 3.312. Em 6 de abril de 24, o projeto de lei foi devolvido à Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, por razão da deputada Sâmia Bonfim ter deixado de ser membro de 4 de fevereiro e 5 de junho de 2024, foi indicado o relator. É o relatório. Partimos para o voto. Questão de ordem, presidente. Eu peço uma pelo amor de Deus. A polarização política no Brasil não é consequência dos novos tempos ou da nova política. As bases políticas e sociais no Brasil ao longo de sua história confundem-se com a manutenção de seu território e as lutas inerentes à defesa da pátria.
Desde o Brasil Império, quando houve a disputa entre portugueses e brasileiros, até a Revolução Farroupilha, são bons exemplos de defesa de ideais opostos. No Brasil República, monarquistas e republicanos protagonizaram intensa batalha política, manchando o solo de sangue, em desterro ao atual Florianópolis. A Revolta Armada, outro famoso exemplo, empolgou o Rio de Janeiro na tentativa de depor Floriano Peixoto. No início do século XX, citemos a Revolução de 23, no Rio Grande do Sul, a Revolta dos Tenentistas, a Revolução de 30, que alçou Getúlio Vargas ao poder. A Revolução Constitucionalista de 1932, que se seguiu na luta entre o Exército Brasileiro e a Força Pública Paulista, nos demonstra que a polarização política pode levar o país a uma guerra civil quando as tentativas de apaziguamento são deixadas de lado. Em um dos casos mais conectados da história brasileira, a disputa política entre o Partido Trabalhista Brasileiro, PTB, e a União Democrática Nacional, UDN, capitaneadas respectivamente por Getúlio Vargas e Carlos Lacerda, culminaram no atentado na rua Toneleiro, que vitimou o major da Força Aérea Brasileira, Rubem Vaz, na tentativa de assassinato a Lacerda, capitaneada pelo chefe da guarda pessoal do então presidente Getúlio Vargas, Gregório Fortunato. Essa crise política culminou no suicídio Vargas em 24 de agosto de 1954. Peço silêncio, senhor presidente, aqui no plenário, para a gente fazer a leitura, e já estamos partindo para o final. Ao longo dessa longa e dura história, um instrumento de paz civilizado e defendido por Rui Barbosa, a anistia, foi utilizado quase na totalidade das vezes de maneira ampla, geral e irrestrita, com exceção da Revolução de 30, que culminou na queda do presidente Washington Luiz, que se negou a decretar anistia a integrantes do movimento tenentista. Em sua errônea avaliação, amparado pelo resultado histórico, imaginou evitar a demonstração de fraqueza e caiu forte. Na palavras do próprio Rui Barbosa, consultar as tradições dessa medida, e aí eu peço a vênia para a gente já partir, para continuar o voto. A anistia é um instrumento político que é utilizado normalmente para garantir alívio institucional e pacificação política. Tal discussão não se trata de uma novidade dentro do ambiente político brasileiro, e em diversas vezes o Congresso Nacional se debruçou sobre tal temática visando tranquilizar o ambiente político na sociedade, visando recomeçar a história, colocando velhos fantasmas de lado que causaram instabilidade, divisão e constrangimentos. Os fatos ocorridos dia 8 de janeiro de 2023 são extremamente lamentáveis e causam tristeza a todos nós que assistimos patrimônios históricos e culturais sendo depredados e destruídos. Entretanto, diferente do que se é defendido, de que aqueles atos poderiam ensejar um princípio de golpe de Estado, as características postas tornam tal ação impossível, devido à falta de liderança e ausência de apoio militar para fins de exemplo. Todas as grandes intervenções políticas onde houveram alterações do poder constituído, que aconteceram na história brasileira, 89, Proclamação da República, 1930, Revolução de 30, 37, instauração do Estado Novo, 45, deposição de Vargas, 61, campanha da legalidade, 64, instauração do governo militar, tiveram participação direta das Forças Armadas. Os eventos acontecidos em 8 de janeiro de 23 foram inflamados principalmente pelo sentimento de injustiça, aos quais muitos brasileiros sentiram após o resultado do segundo turno das eleições presidenciais de 22. Muito desta indignação se deu por muitos experimentarem serem derrotados numa disputa eleitoral pela primeira vez, devido ao aumento de interesse da nossa população pela política que passou a acompanhar as mais diversas discussões neste ambiente nos últimos anos. Note-se que aquelas pessoas que estiveram no dia 8 de janeiro de 23 não souberam naquele momento expressar seu anseio por liberdade e pela defesa de uma democracia representativa de fato, catalisando sua indignação de maneira exacerbada e causando danos ao patrimônio público e ao patrimônio histórico-cultural por meio de um efeito manada. A paz social pretendida por todos nós passa imprescindivelmente por pacificar o país e distensionar as relações políticas e população. O direito à defesa, o direito à manifestação é a garantia fundamental constitucional contido no artigo 5º, incisos 9º, 16º e 17º. No entanto, esse direito parece ter sido tratado de maneira diferente quando comparamos a episódios de 2017, como a invasão dos Ministérios da Agricultura e Fazenda, por militantes de esquerda, com uso de explosivo e incêndio, onde apenas 7 pessoas foram detidas e ninguém processado. Como se sabe, os episódios de 8 de janeiro ensejaram a invasão dos prédios dos 3 poderes, resultando na prisão de mais de 2.600 pessoas, cerca de 1.800 pessoas foram denunciadas e processadas. No entanto, alguns membros
No entanto, alguns membros do governo escolheram o episódio de 8 de janeiro, poucos dias após o discurso mencionado, como oportunidade para garantir os ganhos políticos e promover silenciamento da oposição ao governo, no lugar de promover a proteção do patrimônio público na Praça dos Três Poderes, além da paz social. Ainda que comparativos, em 2017, onde integrantes dos movimentos sociais invadiram o Ministério da Fazenda e da Agricultura, 1.200 membros do Exército foram colocados imediatamente em pleno emprego para a proteção de todos os prédios da esplanada, inclusive todos os imóveis invadidos por tais manifestações foram evacuados, haja visto que se tratava de dia útil. Vamos para o final, então. Senhor presidente, devido à adiantada hora, nós vamos partir direto. O crime de realizar uma abolição violenta do Estado Democrático de Direito sobre estas condições se torna impossível, portanto, impunível de acordo com o artigo 17 do Código Penal Brasileiro. Não foram encontradas armas, os serviços administrativos não funcionavam naquele domingo. Corrobora com esta visão o atual ministro de Estado de Defesa, senhor José Múcio Monteiro Filho, que já afirmou por diversas vezes na mídia que se aconteceu naquela data foi algo a se lamentar, mas uma espécie de arrastão às práticas de poderes. Partindo para a conclusão, senhora presidente, Concluindo, temos que o episódio envolvendo os eventos do dia 8 de janeiro foi tratado com rigor excessivo e não com critério legalista e garantista que vem sendo adotada como jurisprudência pela Suprema Corte, mas o critério ideologicamente punitivista. Os envolvidos estão sendo punidos por, ao menos em tese, representarem o ideal de oposição ao governo eleito, por se tratarem de opositores políticos que foram postos na cadeia sem voz de prisão, com uso de perfídia para entrarem no ônibus rumo à Academia Nacional de Polícia, ANP, ato comparável aos praticados por membros da SS nazista, que retiravam os judeus dos guetos com a promessa de que iriam trabalhar, mas, na verdade, eram guiados a campos de concentração para serem mortos na chamada solução final. Os 7 projetos de lei dialogam entre si no que trata o tema de anistia. Entretanto, com diferenças de prazo de validade de anistia no pagamento de obrigações pecuniárias. Enquanto uns utilizam a data do final do segundo turno de eleição 2022, 30 de outubro de 2022, outros tratam apenas de fatos relacionados a dia 8 de janeiro de 2023. Em um dos projetos coloca o marco temporal 1º de julho de 2023. Considerando a linha temporal apresentada, propomos a data do início da anistia em 8 de janeiro, considerando que as manifestações realizadas a partir de 30 de outubro tiveram dolo em ações como bloqueio de estradas que impediam o direito constitucional de ir e vir da população. Relacionada à obrigação pecuniária, quase todos os projetos de lei garantem anistia total. Apenas um deles garante a anistia total de tais obrigações de maneira condicionada, sendo os beneficiários deste benefício pessoas que estejam registradas no CAD único. A concessão de anistia nos parece poderá contribuir com a possibilidade de devolver ao Brasil um novo tempo de maturidade política, de convívio com os diferentes e garantia de liberdade à expressão, como resgate à presunção de inocência no ordenamento jurídico brasileiro. A concessão de anistia é o porto seguro para que o Brasil aporte um novo tempo de justiça e garantia do Estado de Direito e de um regime democrático. Por todo exposto, votamos pela constitucionalidade, juridicidade, boa técnica legislativa e, no mérito, pela aprovação dos projetos de lei número 2.858 e seguintes, por fim, e do PL 1216 na forma do substitutivo em anexo. Por fim, o encaminhamento do presente relatório se deu no princípio intuito de apaziguamento político, na tentativa de apaziguamento social de um novo tempo para a política brasileira e de engrandecimento do Congresso Nacional. Esse é o nosso relatório, senhora presidente. Questão de ordem. Tempo de líder. Presidente, solicito o tempo de líder. Calma. Questão de ordem. Senhora presidente. Deputado Paulo. Alô. Senhora presidente, toda a oposição, a minoria, o PL, sabendo da estratégia suja da esquerda, pede vista. Vista concedida. Deputado Chico, direito de resposta, 1 minuto. Muito obrigado, presidente. Quero tempo de liderança. Tempo de liderança também. O parlamento é o espaço do dissenso civilizado.